Cocre apresenta 50 mais 1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 50 mais 1, com conteúdos diferenciados para somar ainda mais na sua vida. Quero agradecer à instituição financeira cooperativa Cocre, que realiza e acredita nessa nova plataforma de sucesso, o podcast. Sou Cristiane Teixeira, que com a marca do meu tempo, 50 mais 1, compartilho o tema de hoje, que é a importância de pais autorresponsáveis. Vamos falar sobre o desafio de criar, lidar com as crenças, atitudes, medo e as inseguranças dos seus filhos. Bem, eu particularmente acredito que um dos maiores desafios humanos é construir e transformar nossos filhos em pessoas conscientes do papel importante que eles têm nessa vida. Aprender, viver, produzir, construir e compartilhar. De deixar um legado pessoal e profissional consistente, baseado em valores, bons princípios e respeito ao próximo. Acho que esse realmente é um grande desafio da gente se colocar à prova nessa missão que a gente veio na Terra em relação aos nossos filhos. Inclusive, vou conversar aqui com uma expert no assunto, nesse quesito de relacionamento pais e filhos, né? E ela vai elucidar todo esse universo para nós. Bem-vinda, Deni Bento, nesse universo, nessa plataforma que a gente pode compartilhar conteúdos e eternizar isso para as pessoas, melhorar ainda mais os seus desafios. Deni, com a marca do seu tempo, 40 mais 6, é Master Coach, ministrante e palestrante do programa Jeito de Viver Família, fez dentro do programa CIS Educar, mãe da Heloísa, 10 anos, da Helena, 9 anos e esposa do Fábio. Bem-vinda, Deni! Muito obrigada, Cris. É um prazer estar aqui, podendo contribuir, trazendo um pouquinho do que eu tenho vivido na minha vida. Então, espero que esse podcast seja de grande valia para quem vai estar nos assistindo. Com certeza, esse é um assunto que eu falo que é atemporal. Esse desafio é direto nas nossas vidas, não tem pausa, porque o mundo muda, a gente tem que mudar. E essa expertise realmente eu acho que faz muita diferença nos resultados de uma vida, né, da construção familiar. Mas, Deni, me conta, qual foi o motivo que levou você a trabalhar, né, nesse aspecto do nicho familiar? Sim, até eu quero complementar, Cris, que eu gosto muito de falar. Eu estou fazendo, né, desde que a pandemia iniciou, muitas lives, palestras online, podendo ajudar pais e mães que realmente estão em casa, com os desafios do trabalho, com criança e rotina. E, assim, quando nós queremos ser um melhor profissional, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer uma especialização. Então, procuramos livros, tantos cursos, mas e para ser melhor pai, melhor mãe? Exatamente. Ninguém busca nada para poder ser um melhor pai, uma melhor mãe. Então, normalmente são crenças, coisas que nós trazemos da nossa infância e que nós acabamos replicando nos nossos filhos. E vem junto, às vezes, de gerações crenças, exato, né? Exato. Então, até respondendo a sua pergunta, é por esse motivo que eu resolvi mergulhar nesse universo da inteligência emocional, buscar desenvolver melhor as minhas filhas. E então, assim, eu me sentia uma mãe sempre amorosa, sempre compreensiva, mas assim, eu acabava me irritando facilmente, acabava, né, gritando, me exaltando. E eu falava, não é essa mãe que eu nasci para ser, né? Eu até compartilhando um pouquinho com você da minha história, eu passei por uma doença, por um câncer em 2009, e na época eu nem sabia se eu ia poder ser mãe, gerar um filho, e graças a Deus, né, me curou, e então era uma coisa, eu falei, não é essa mãe que eu planejei ser. Então, eu comecei a pesquisar, já tinha feito um coach de mulheres em 2017. Em 2019, eu e meu esposo fomos para São Paulo fazer um treinamento, assim, uma imersão de 50 horas, que é o método CIS do Paulo Vieira. Incrível, né? Paulo Vieira é incrível. Sim, e nós ali mergulhamos aqueles 3 dias curando, né, crenças, reprogramando, e perdão, e libertação. Então, para mim, ali eu voltei daquele treinamento assim, uau! Renasceu.
Com 44 anos, eu falei, nossa, quem que era a Dene que vinha sendo, né? Incrível. E aí, de lá para cá, eu não parei. Eu fiz a formação em coaching em julho de 2019. Tá. E eu entrei nesse nicho familiar por isso, porque eu comecei a ver as mudanças em casa, com a minha vida, com meus relacionamentos, com as minhas filhas, até com meu esposo. E eu comecei a querer mais, né? Querer mais livros sobre o assunto. E aí eu decidi me especializar no nicho familiar, fiz o programa Jeito de Viver Família, sou hoje palestrante, ministrante do programa, eles têm um curso também que nós aplicamos junto com os pais, com apostila, com ferramentas. Então, assim, é maravilhoso. E a pandemia chegou e eu, assim, não agora, né? Às vezes com a timidez, será que eu vou saber falar? Mas eu falei, olha, quer saber? Era tanta gente precisando de ajuda. Eu falei, vamos lá, vamos começar. Eu imagino como a demanda deve ser grande dele, porque as coisas estão mudando muito rápido, de uma geração para outra, o comportamento, o estímulo mudou muito. E é duro para a gente acompanhar. As crianças mudaram, Exato, né? exato. E o que mais mudou na sua vida, então, desde então? Ai, Cris, são muitas mudanças. Eu acredito, assim, que nós acabamos indo nessa vida automática, né? De trabalhar, de fazer o que tem que fazer ali no seu dia a dia. E é difícil a gente parar para se questionar. Né? Poxa vida, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de melhor? Então, essa é a chave da minha vida hoje, que nós estamos falando aqui da autorresponsabilidade. Sim. E o slogan da autorresponsabilidade é ninguém muda nada nem ninguém sem mudar a si mesmo, em primeiro lugar. Perfeito. Então, é isso que eu venho praticando. Vou errar, sim, eu erro, né? Sou vulnerável, às vezes me exalto, mas quantas vezes eu me permito até pedir perdão para uma filha minha? Né? Na pandemia foi tudo novidade para gente. Às vezes, né, me exaltei, estava ali com o trabalho, um monte de coisa para organizar. E quantas vezes eu me permiti, filha, desculpa, a mamãe acabou gritando sem querer, a mamãe acabou se exaltando. E então, para mim, é isso que eu tenho colhido de resultados. E uma coisa que eu falo para todo pai, toda mãe que vai estar nos assistindo: se eu pude, você também pode. Então, é decisão. É eu ir lá, vou buscar ajuda, vou buscar entender o que eu posso fazer por mim, que com certeza vai impactar todo mundo que vive comigo, né? Imagino. E a importância de ser autorresponsável? Porque o ser humano tem uma tendência sempre de culpar o outro, né? Esse menino é mal educado, essa menina é folgada, é sempre, né, o adjetivo para o outro. Sim. Desenha um pouco para nós a importância, né, dessa palavra, realmente, que ela tem um peso muito grande. Sim. Até no livro chama O Poder da Autorresponsabilidade. Eu indico todo mundo para ler esse livro. É um livretinho pequeno. E lá tem as 6 leis da autorresponsabilidade. Que é você, ao invés de criticar, você mais elogiar. Ao invés de reclamar, buscar soluções. Eu deixar de me vitimizar, que nada mais é a culpa, né? A gente terceirizar o que está acontecendo para outras circunstâncias. Para não sair da zona de conforto, exatamente. Porque dá trabalho a gente mudar, né? Dói, Gênio, né? Dói. Mudar, né? Porque a gente vem com DNA e não é fácil mudar temperamento, né? Exato. Então, é a questão da vitimização, né, Cris? Muitas pessoas acabam contando as historinhas, encontrando as desculpas para não assumir aquilo como, poxa vida, o que eu tenho é igual relacionamento. O quanto eu quis, minha filha precisa me obedecer mais, minha filha precisa me respeitar mais, elas precisam deixar de brigar e tal, e tal. Mas quanto eu coloquei nelas a responsabilidade da mudança. Só que quem que precisava mudar como mãe, como pai, sendo exemplo, sendo modelo, ensinando as minhas filhas a já serem autorresponsáveis desde cedo. Quem que é o responsável por isso? Sou eu como mãe.
né? Então, por isso que eu falo, para mim, a autorresponsabilidade é isso, né? Nós sabemos que está na minha mão. Eu não posso terceirizar para ninguém, eu não posso culpar ninguém. E sim, minha filha mais velha chegou, mãe, tirei uma nota baixa na escola. Então, filha, ok, isso é só um resultado. Tá. Você tirou nota baixa. E o que você pode fazer para que numa próxima prova você vá melhor? Ai, mamãe, então acho que eu preciso estudar mais. Ela errou muito na gramática, então o que nós podemos fazer? Então vamos ler mais livro para saber quando é com C cedilha, quando é com S. Né? Então, assim, quando você vai procurar as soluções, o que eu posso fazer para melhorar um resultado, isso é autorresponsabilidade. Bacana. E você provocar o filho a pensar, porque normalmente as mães querem resolver, ou os pais, o problema do filho. E nesse caso, é bacana essa sua colocação, porque você jogou para ela pensar, para ela ter o resultado, e claro, você vai ajudá-la, mas você procurou direcionar ela para o caminho certo, que foi a resposta correta, e do que chegar, então eu vou sentar com você, eu vou estudar com você, eu vou fazer isso por você, que é muito comum, né, Dani, essa questão dos pais se colocarem à frente, eu acredito até pela própria carência, de eles se sentirem ausentes, que infelizmente o escopo familiar mudou, né? Tá tudo, felizmente, na verdade não é felizmente, mas está todo mundo meio sem entender como é que gerencia, né, essa falta da presença. E você acha importante ter regras? Sim, com certeza, Cris. Eu gosto muito de falar nem regras, né? Eu acho que não é questão de regras, autoridade, autoritarismo, você, né, dar ordens, não é essa questão, mas crie uma rotina dentro da sua casa. Eu gosto muito de falar em rotina familiar. Tá. Né? Ter os horários, ter os compromissos. Eu gosto de... olha, deu por volta de 9 horas lá em casa, vamos começar a se organizar para ler um livro, tomar o banho, botar o pijama, começar a diminuir para ir para a cama cedo. Porque também, Cris, aí eu vou ter o tempo com meu esposo. Muitos pais... quando vem a maternidade, a mãe acaba esquecendo do esposo e só se dedicando para os filhos. Mas não, nós temos que ter o nosso momento com nós mesmas. Eu gosto de, né, fazer minha academia, eu gosto de me cuidar, de fazer as minhas coisas, fazer minhas unhas. E eu também tenho que ter o tempo com o meu esposo, de estar com ele, né, de no final da noite conversarmos. Então, para eu conseguir fazer tudo isso, eu tenho que ter uma rotina dentro de casa. Então, quando nós conseguimos imputar essa rotina desde cedo com as crianças, vai ser muito mais fácil. É importante. Eu acho que todo mundo funciona, né? Sim. À base de rotina, com regras no sentido positivo. Sim. E dentro desse momento que a gente continua vivendo aqui, do ano de 2021, que eu acredito que, infelizmente, por um tempo ainda a gente vai continuar com os desafios dos filhos em casa, com homeschool. O que mais você poderia trazer para os pais, né? De como lidar com esses desafios, porque as pessoas estão ficando no limite, né? Dessa questão de ver que o EAD não rende da forma como deveria. Não é? As pessoas acharam que tudo ia virar EAD pro resto da vida. Então é até maravilhoso, né? Se a gente for ver o lado positivo, tem algumas coisas que a gente acaba também desmistificando, que não é tudo por aí, né? Não é tudo Tivemos muitos digital, ganhos, né? Com certeza, tudo que aconteceu. Com certeza. Então, fala um pouco sobre isso, Dani. Sim. Desde que começou toda a pandemia, Cris, eu tenho buscado isso. As minhas filhas estão numa idade um pouquinho maior, né? Tá. Então, assim, é difícil para pai e mãe que tem filhos com 2, 3 anos. Mas, assim, eu coloquei mais uma vez a responsabilidade nelas. Eu falei, olha, tá aqui, né? Como você entra nas aulas, a mamãe está aqui de casa trabalhando. Então, qualquer coisa que você precise, não deu certo, não conectou uma aula, então você vinha me pedir ajuda. Então, eu sempre me coloquei à disposição delas, mas coloquei a responsabilidade na mão delas. Quantas vezes a professora ano passado, Deni, você veio entregar as provas aqui, faltou de geografia, ou faltou alguma atividade que as crianças fizeram, você não trouxe. Aí eu, Helena, faltou isso, Heloísa, faltou aquilo. Então, colocando desde cedo a responsabilidade nas crianças.
E outra coisa, Cris, que eu gosto muito de falar, esse programa da CIS Educar, ele vem mesclar muito com a disciplina positiva também. E o que é disciplina positiva? É eu educar, desenvolver a minha filha com gentileza, mas também com firmeza. Então, eu tenho que saber colocar limites com amor, saber dizer não com amor, né? Eu não ser permissível demais e também nem autoritária demais. Eu acho que tudo na vida é o equilíbrio, né? Eu acho que essa é a palavra-chave na maternidade, é o equilíbrio. Você nem fazer pouco e nem fazer demais e buscar, né, em você. Às vezes eu respiro, está acontecendo alguma coisa, olha, vai lá fazer isso. Eu, às vezes, não me irrito, mas para depois, filha, ai, mamãe, eu sei que eu estava errada, ai, mamãe... Então, às vezes, no momento, a gente quer resolver a situação, mas está todo mundo com aquele sangue quente e que não vai resolver. Exato. Então, às vezes, se afaste, vai lá tomar uma água, tal, e depois você aborda a criança para dizer, com empatia, com amor, com acolhimento, com perguntas, como você me falou que achou bacana. Eu faço muitas perguntas para as minhas filhas. Porque dessa maneira eu vou ouvi-las, eu vou saber o que está passando na cabecinha delas, do que simplesmente dar as respostas. E você ensina, eu acho isso que é fantástico, a elas trocarem e elas colocarem o assunto na mesa com você daquele momento. Porque o autoritarismo, né, ele é uma coisa impositiva, que a pessoa só é obrigada a ouvir e aceitar. Sim. E quando a gente questiona, a gente estimula... outros instintos, que é você jogar o assunto na mesa e os nossos filhos participarem. Exato. Que é o que a vida pede. Exato. Né? Exato. Que você sente numa mesa com os amigos e você traga alguma coisa, seu pensamento, né? Chegou um assunto, se posicione. É importante que você tenha conhecimentos, informações. Então, é bacana essa questão de tomar cuidado, de achar que com o autoritarismo você vai resolver. Eu acho que você compra um sossego momentâneo só, né? Sim. Até pela criança ter medo. Sim. Né? Sim. Às vezes nem respeito, né, Sim. Dani? E muitos pais até às vezes pensam assim, ai não, mas eu sobrevivi, eu passei tudo que eu passei, mas eu sobrevivi, então, me eu tô fala aqui. sobre isso, como é que Mas eu apanhava? Exato, mas assim, a que preço você chegou até aqui, né, Cris? Quais são as crenças que você vem trazendo lá da sua infância, de medo, de não ser confiante? Isso é muito então, bom. tudo isso você está trazendo de coisas que você viu, ouviu e sentiu na infância. E é um sobrevivente, mas isso não quer dizer que foi o melhor caminho. Exato. E está tudo no nosso subconsciente. A nossa mente é fantástica. Então, tem coisas, tem situações que você passa e fala, nossa, o que está me bloqueando? O que está me limitando? Às vezes a gente nem tem essa consciência, mas está lá gravado na nossa memória. Então, é essa a importância. Hoje, eu prezo muito a questão das palavras. O quanto eu, antes de saber todo esse conteúdo, mas filha, você é preguiçosa, mas você não faz nada direito, tudo que você pega você derruba. E quantas frases que eu falei para as minhas filhas... E fica lá, nossa, mas eu não faço nada direito. Nossa, mas eu sou burra mesmo. Nossa, mas minha irmã é melhor do que eu. Minha irmã faz mais rápido, eu sou mais devagar. E esse então, comparativo, né? Como fica tudo na cabecinha da criança, né, Cris? Então, ela vai chegar lá na vida adulta com todas essas limitações na vida dela, né? Então, aí é isso que eu falo. A que preço você chegou até aqui? Você poderia estar... Perfeito, né? Porque isso é muito comum de escutar e as pessoas... Realmente, parabéns, você chegou até aqui, tá tudo certo, mas não podia ser mais leve, né? Mais feliz em algum aspecto, em alguns momentos da vida, né? Usando um outro caminho. Sim. Bem bacana isso, Dani. E o exercício da paciência, né? Porque... O ser humano tem paciência com o colega de trabalho, né? Ele vai, respeita, tem paciência até com o filho dos outros. Aí chega em casa, pá, solta os cachorros, né? Fala um pouco sobre esse desafio. É muito fácil, né, Cris? Nós termos mais essa empatia em ambientes fora da nossa casa. Quando nós estamos em casa, é fato que, assim, eu não estou muito preocupada em ser, né, aquela pessoa perfeita. Sim. Então, a gente acaba sem
né, até sem perceber, descontando muita coisa dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Vira válvula de escape, né? Se nós convivemos com os nossos pais. Então, é dessa maneira que a gente acaba descontando, às vezes sem querer, mas acaba, né? Outra coisa que eu gosto muito de falar, a questão de... mas você vai culpar seu pai e sua mãe que não fizeram o melhor do que eles puderam fazer. Fala, gente, nossos pais, nossos avós e outras gerações fizeram o melhor que eles puderam fazer pela gente. Né? Muitas vezes, como nós, eles simplesmente estavam trazendo o modo como foram educados de geração para geração. Exatamente. Né? Então, assim, hoje uma coisa muito que eu venho trabalhando e foi outra cura para mim no método CIS foi a questão do perdão. Quando você, de fato, perdoa, e o perdão é um processo, não é eu simplesmente falar, perdoei. Não, é um processo. Né? Então, quando você se permite passar por esse processo e dá essa cura de fato, coisas que eu lembro da minha infância que me machucavam, hoje não me machuca mais. Porque eu entendi que eles fizeram o melhor que eles puderam, eles foram, né, os melhores pais, que nenhum pai ou uma mãe vai querer fazer alguma coisa para um filho proposital. Eu vou fazer isso aqui porque eu sei que lá na frente ele vai ter essas consequências. Nenhum pai, nenhuma mãe faz, né, dessa maneira, propositalmente. Então, quando eu tenho essa consciência que, eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas hoje, sim, eu tenho recurso, eu tenho livros, eu tenho cursos, eu tenho tantas pessoas que podem me ajudar. Se daqui 10 anos, 20 anos, puxa vida, eu poderia ter sido um pai melhor? Sim, eu poderia. Eu não fui porque eu não priorizei o relacionamento, a educação dos meus filhos naquele momento. Exatamente. E essa coisa do perdão, eu acho bacana a gente trabalhar isso aqui, porque a gente fala, tem que perdoar. É muito fácil você falar para as pessoas, a gente tem que perdoar, perdoa. E aí, como é que faz o exercício do perdão, né, para algumas pessoas? E eu percebi ao longo da minha vida que a gente, quanto mais informação a gente tem, mais fácil a gente perdoa. Porque o conhecimento, eu acho que ele liberta. E dentro desse contexto, eu acho que é um caminho para quem está ouvindo a gente aqui, porque às vezes você quer perdoar e arrancar do coração, e não é assim. Não é automático, é através de busca de informações, né? De entender o porquê que aquele motivo está fazendo você sentir essa raiva, se aprofundar naquele assunto, buscar de onde veio, de que forma, porque aí você vai ser mais fácil perdoar. Então não é uma escolha, eu acho, é uma atitude. Sim, né? É uma decisão. Uma decisão, né? Que ela vem construindo através de suas atitudes, de buscar o porquê que aconteceu isso na tua vida, o do porquê que aquela pessoa fez isso com você, né? Se ela realmente também não teve instrução, passou por mais dificuldades que você, com os pais, ou com os amigos, com o profissional, porque o perdão envolve em todos os segmentos, não só familiar, né? Então, eu acho bacana a gente reforçar aqui que a gente fala, tem que perdoar, mas é dessa forma, gente, é informação, é lendo, é conhecendo, é perguntando sobre a história da vida da pessoa, entre outros, né, caminhos. Sim. Fala pra gente, Dene. Cris, eu gosto muito de falar do perdão porque foi uma cura para mim, para Dene como pessoa. E é comum nós esperarmos sempre o perdão do outro, de quem nos feriu, né? Eu espero que um dia ele venha me pedir perdão de uma coisa que ele falou, do que ele fez. Só que o perdão faz mal para quem ainda tem esse sentimento dentro dele, porque às vezes a pessoa nem se lembra, para ele nem foi importante o que ele fez ou o que ele falou. Então, nós temos um exercício dentro do coach que ajuda a liberar perdão. É você escrever uma carta. Você nem precisa que o outro, gente. Você nem precisa que o outro saiba que você, né, tá querendo ou pedir perdão ou perdoar de alguma coisa. Você simplesmente escreve uma carta. Então, você ali redige. E esse é outro exercício, Cris. O escrever. Gente, como isso é quando você escreve. É libertador. Como é libertador. Você tem clareza. A hora que você põe no papel,
Você tem clareza do que está no seu coração. Que enquanto você está só lembrando, imaginando... Nos devaneios, com as emoções, sim, se atrapalha todo, sim, né? mas a hora que você para e põe no papel e vem coisas na sua memória que você fala, nossa, olha a coisa que aconteceu lá. Então, gente, o ato de escrever, né, é libertador. E depois que você escreve, você ainda olha para o espelho e lê aquela carta. Olha, fulano, eu te perdoo por conta disso, aconteceu isso. Então, você lê aquela carta... Alivia um monte. E alivia. Que bacana. É um Olha, exercício maravilhoso, eu não Cris. conhecia. Sim. Eu acho que está sendo extremamente pontual. A gente está compartilhando. Uhum. Nada como estar com uma boa profissional engajada, né? Ai, eu amo. Para realmente ajudar a resolver. E dele a gente fala muito da mãe, né? Mas eu acho que dentro desse contexto, a participação, né, do corresponsável, do pai, é tão importante quanto da mãe. E os desafios também, hoje, né, dentro de uma mudança estrutural, que tem os filhos que convivem, né, vê o pai de 15, ou a mãe de 15, ou guarda de uma semana a cada. Como aumentou os desafios, o lado positivo disso, né, como é que faz? Porque passa o final de semana na casa de vem, né, com uma referência, passa o final de semana na casa de outro. Como é que você lida com tudo isso? Porque antes era mais normal, né? Era difícil na minha geração, né? Separou. Nossa, separou. Agora, 60% da classe das minhas filhas eram de pais separados, divorciados. E, não tão, e isso é natural hoje em dia, é um fato que está tudo certo, né? Não é uma mudança negativa, é uma mudança de comportamento. Sim. Fala um pouco pra gente sobre isso. Primeira coisa, Cris, é assim, você ter essa consciência que aquele foi o pai que você escolheu para o teu filho. Você não fez sozinha. Então, eu acho que a primeira consciência e o perdão e a libertação de tanto uma mãe que é separada ou de um pai, assim, poxa vida, fui eu que escolhi essa mãe ou esse pai para o meu... A responsabilidade nesse momento. Já cai, não adianta xingar, terceirizar. Perfeito. Você não fez sozinho, né? Então, acho que a primeira coisa é essa. Poxa vida, ok, né? Eu escolhi fulano para ser o pai ou a mãe do meu filho. E... assim, segundo passo, é lógico que todas as ferramentas que nós estamos conversando aqui, tudo é aplicável no seu dia a dia. Tá. Então, a empatia, o acolhimento, fazer perguntas. A gente pode falar depois um pouquinho das linguagens do amor. Perfeito. Então, tem N ferramentas que eu trabalho nesse programa Jeito de Viver Família, que nós aplicamos em casa com as crianças. Então, eu acho que o papel de um pai e de uma mãe é fazer o que está nas minhas mãos de fazer. Quando ele está com o pai, ou quando ele está com o avô, ou quando ele está fora do meu controle, eu não tenho o que fazer, não está no meu controle. Tá. Então, o que eu aconselho para uma mãe ou para um pai? Faça o que está no seu controle. Então, quando a criança está com você, faça tudo que está ao seu alcance. E que você acredita que é melhor naquele Exatamente. momento. Nunca culpando o pai. Eu vejo muitos pais, porque sua mãe é isso, porque seu pai é aquilo. Comum, né? Desacordos entre pai e mãe. Isso, gente, acaba com uma criança. Então, assim, é problema dos adultos. Né? Evite passar esses tipos de situações para as crianças. Tem um outro tema que também faz parte, mas não vamos entrar em detalhes aqui. Qual é? São as experiências adversas na infância. Então, foi feito um estudo, são 10 experiências entre pai alcoólatra, ou violência dentro de casa, ou um abandono de um divórcio. Então, são várias situações que quanto mais você viveu essas experiências dentro da sua casa, na sua infância, mais complicações você vai ter no seu futuro. Que reflete no profissional, no pessoal, em tudo. Nas escolhas de parceiros ou parceiras da sua vida. Exato, que reflete em tudo. Então, assim, o que eu tenho para dizer para pai e para uma mãe evitem de colocar a criança na confusão, né? Evitem brigar na frente da criança. Meu pai deixa, minha mãe não deixa. Porque minha mãe é sempre a chata, minha mãe nunca deixa nada. Se alinhem antes, gente, se alinhem, para que a criança cresça com essa base forte, com essa confiança forte. Porque como que fica a cabeça na criança?
nessas situações. Exato. Então, Dilema, né? então, Cris, eu gosto muito de falar, problema de adulto é adulto que tem que resolver. Exatamente. Criança tem que ser criança. Exatamente. Né? E às vezes o pai e a mãe não têm noção do que isso vai impactar lá na frente, mas impacta. Então, Impacta prestem mesmo, né? atenção. Em relação a uma mudança que eu percebo que afeta mais os meninos, e eu não sei como é que você, até gostaria que você falasse sobre isso, a questão do videogame afeta mais os meninos. O celular, TV, né, é menino e menina. Mas o videogame, em particular, dentro do contexto que eu estou convivendo com mães de meninos de 10, 11 anos, estão criando novos seres extremamente antissociais, que não têm prazer em fazer amigos, não têm prazer em sair de casa. E o suicídio, né? O quanto e nós o temos suicídio, ouvido de suicídio. De suicídio, porque esse excesso de videogame gera essa tendência ao suicídio, Deni? Sim. Por quê? Na verdade, é a falta da convivência familiar. Mas ele não quer conviver. Você chama, eu vejo, você fala, eu chamo pra vir, eu chamo pra sair. Não quero descer. Sabe, Então, não quero mas conviver. aí é a questão... Pra não largar o jogo. Então, mas aí é a questão da rotina, da gente colocar firmeza, mas com amor. Filho, ok, você vai ter o tempo pro videogame, mas é meia hora, 1 hora e pronto, entendeu? É colocar tudo isso com muito respeito, com muito amor pro seu filho. No início, vai chiar, vai reclamar, vai chorar, mas depois ele vai perceber que você está com ele. Então, eu gosto muito de falar de tempo de qualidade. Tá. Então, dê tempo de qualidade para o seu filho. Quando você está com ele, esteja presente com o seu filho. Olhe no olho Larga o dele, celular, se né? conecte. Fica inteiro ali. Exato. Às vezes, seu filho tá, mãe, aí você tá, oi, fala. Exato. Né? E você não tá ali prestando atenção no que o seu filho tá falando. É incrível. E muitas vezes eles vão pro videogame, vão pra TV, por falta de atenção de pai e mãe. Eles não conseguem atenção de pai e mãe, então eu vou no videogame, porque ali E aí acaba eu vou ter criando uma dependência pela endorfina que gera. Exatamente. Né, dos jogos, então, tal. olha, aproveitem, a pandemia veio para nos trazer muito benefício. Então, já que você está em casa, curta seu filho. Deite no chão com ele, role com ele, brinque. Eu gosto muito de usar em casa jogos de tabuleiro, Sim. né? Dominó, né? Banco imobiliário. Pois Então, é. gente, olha como isso é importante para as crianças. Como, né, eles ficam felizes de ter você lá, pai e mãe, brincando com eles. Né? Exato. Então, Não, dê tempo de qualidade. Sem dúvida. E sair de casa, né? Para ver céu, tomar um sol, caminhar. Eu acho que eu não vejo aqueles programas de... Eu lembro quando era criança, vamos para Águas de São Pedro, ficava andando lá a pé no meio das árvores, passeio a cavalo, coisas simples que hoje em dia as pessoas não tentam criar esses estímulos. Exato. E eu acho que a falta dos estímulos com a natureza é onde gera essa questão da depressão dos jovens. Que realmente está assustador. E os pais falam, eu já fiz de tudo. Né? Será? Então, Ou você esperou nele, você colocou a expectativa nele para uma falta sua, né? Então, eu gosto muito de trazer essa consciência para pai e para mãe. Por você acha isso, que reverte? reverte. Um jovem Cris. que chega nesse ponto de estar com essa depressão profunda. Sim. Eu até gostaria, eu conheço alguns casos que estão nesse limite. Vamos fazer o programa de coaching. Vou falar. Você então acredita? Sim, com ou certeza. Você acha que só reverte com o remédio? Não, com certeza. Fala, porque Cris, os pais, eu sinto que eles estão perdidos, inclusive. Cris, Acho que é o remédio que vai resolver. Não. Eu falo assim, nós temos 2 lados do cérebro, né? O racional e o emocional. O racional é muito bom, né? É o nosso lado lógico, é o nosso lado de conhecimento, que você está ali absorvendo, todos os seus aprendizados estão indo ali no seu lado racional. Mas o emocional, Cris, para mim hoje, que eu tenho estudado isso, neurociências, física quântica, é o lado da emoção, das decisões, do meu intuitivo, de eu ousar, de eu me planejar e querer fazer. Então, como eu vejo esse lado emocional,
muito mais importante hoje. E se nós pegarmos as habilidades dos profissionais do futuro, hoje são 10 que se falam. Quais são os 3 primeiros? Inteligência emocional, criatividade, trabalho em equipe, desenvolvimento de pessoas. Um ou outro que é mais ligado ao lado racional. De você mexer com Big Data, com dados, você ter habilidades de informática. Então, assim, mas se você pegar a maioria das habilidades que vão ser requisitos daqui para frente, são as habilidades emocionais. É inteligência emocional. Exato. Porque quem não tem inteligência emocional não consegue. Tem uma frase muito boa do Paulo Vieira que ele fala: inteligência emocional eu conseguir extrair o melhor de mim e o melhor do outro. Exato. Quando eu conseguir fazer isso... E ontem eu estava conversando, né, com a Michelle, com a Thalita, e a gente estava falando realmente... A inteligência emocional é importante porque hoje o nosso maior ativo são as nossas relações, as nossas conexões, o nosso network. Sim. Então é muito importante você saber como agir, como se comportar, porque eles que unem forças, essas pessoas, esses relacionamentos que nos alimentam, né, todo dia. Sim. Que é onde que a gente... Imagina uma criança, um filho que não sociabiliza, que não se relaciona, como que vai enfrentar esse mundão, né? Sim. Você está empurrando o problema com a barriga, porque uma hora a corda vai estourar. Sim. Dani, e você num caso de situações mais difíceis, complicadas, porque você tem à frente que você... Isso que eu gostaria que você até esclarecesse. Você tem à frente que você atende os pais que estão perdidos e você atende os jovens? Hoje o programa é mais voltado a crianças, do 0 aos 12 anos. Esse programa Jeito de Viver Família. Mas eu, como Master Coach, eu posso atender jovens, os pais. E esse programa voltado para o nicho familiar mesmo em si, que não é o curso, né? É voltado para pais e mães. Porque é essa chave que eu quero trazer para todo mundo. Quem precisa mudar é o pai ou a mãe. Né? Sempre, né? A criança vai ser o espelho, vai ser a prestem esponja. Atenção, os pais, os filhos que estão dando trabalho, que estão com problema. Nós que temos que parar e prestar atenção, né? O que será que está acontecendo na minha rotina que mudou? Como é que eu estou olhando para o meu filho, para minha filha? Uma pergunta que você me fez agora é um assunto que eu gosto muito de falar também. O que mais mudou na minha vida? Nós temos uma pirâmide de crenças, que é a crença de identidade, a crença de capacidade e a crença de merecimento. Então, se nós pegarmos a pirâmide, a base da pirâmide é a identidade. Depois é a capacidade, depois o merecimento. Quando eu entendi quem eu era, o ser, e não o ter, o fazer, o conquistar. Quando eu entendi quem eu era, de fato, você descobre o mundo, Cris. Olha só. Então, quando você desenvolve o teu filho no ser, quem que seu filho é? Sou inteligente, eu sou lindo, né? Cuidando da autoestima dele. Eu sou determinado, eu sou corajoso. Quando o seu filho tem isso forte de quem ele enxerga os adjetivos dele, né? Cris, ninguém o para. Que bacana. Ninguém o para. Então, valide o seu filho. Você que é pai, você que é mãe, valide o seu filho. A questão da nota que eu falei. Elô, isso foi só um resultado. Mas você é inteligente, você é estudiosa, você é corajosa. Então, naquele momento, o que eu validei ali para ela? Quem era ela? Exato. E se ela quisesse um resultado melhor, ela tinha tudo dentro dela para alcançar o que ela quisesse. Nossa, Dani, olha, que presente, ouvintes. Mais um presente para vocês que estão ligados no universo que a gente gosta de gerar conteúdos que realmente façam a diferença. Então, é super importante, né, vocês estarem sempre por perto, que, olha, tem frases e ganhos que são para uma vida. Olha só que conteúdo bacana. Não tem como, né? Não tem como. Quanto que a gente, às vezes, demora para saber disso uma vida inteira errando, correndo errado. Então, Dani, eu quero agradecer muito. Acho que esse é o primeiro de muitos, tenho certeza.
muitos papos, muitos encontros, muitas trocas, justamente porque os desafios continuam, né? Sim. Os aspectos externos continuam e essa habilidade de uma pessoa que está focada em realmente desenvolver uma expertise é muito importante. Porque as pessoas acham que estão tão preocupadas, às vezes, com situações... vai para a academia e não está preocupada em achar um profissional que cuide né, da família. Tudo é importante. E eu acho que, mais do que nunca, as pessoas estão descobrindo a importância de ter um profissional, imagina, ainda mais um mentor para a família. Isso é maravilhoso, isso é novo, isso é um presente, porque as coisas mudaram, todo mundo precisa. Quem que não aprendeu alguma coisa nesse momento com a sua fala? Sim. Quero agradecer muito, você é incrível com esse jeito doce, didático de falar, que acalma o nosso coração, que a gente se sente segura realmente de ouvir com toda essa sua credibilidade e experiência, Dene. E para encerrar, eu queria que você deixasse aqui a sua marca com uma frase que vai somar ainda mais, chancelar tudo isso que você compartilhou com a gente. Eu tenho uma frase que eu amo e é um dos meus slogans. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para ficar, mas motivos para voltar. Ai, que linda! Então, assim, quando o seu jardim é florido, é perfumado, as suas borboletas vão querer voltar pro aconchego do pai ou da mãe. Então, porque ter a família unida, né? Sim. Filhos juntos, não tem preço. Para mim é a maior alegria quando tá todo mundo em casa conversando. E realmente isso é um processo de construção. Então é muito importante, gente. Vocês, pais e mães, escutem esse bate-papo quantas vezes a gente tem aqui no podcast, na web rádio. A gente depois tem nossas plataformas digitais, no universo da Dene. E de tempo em tempo recicla as ideias, escuta, para colocar, né, o carrinho aí no rumo certo. Bom, pessoal, obrigada a todo mundo. Um beijo e até a próxima. Cocre apresenta 50+1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira.